crianças preparados para mais uma aula, disciplina História e o assunto Capitanias Hereditárias. Então, vamos lá! As expedições colonizadoras foram o primeiro passo encontrado por Portugal para colonizar as terras brasileiras. Pessoal, vocês lembram que em 1530 veio para o Brasil a expedição exploradora de Martim, colonizadora, né, gente? Perdão, de Martim Afonso de Souza. Essa expedição, ela tinha 3 objetivos: fundar núcleos de povoamento e de defesa, combater os corsários franceses, né, gente, os piratas que vinham roubar, vamos dizer assim, o pau-brasil, e explorar o litoral até o Rio da Prata. Bem, em 1533, 3 anos depois, Martim regressou a Portugal para relatar ao rei que não adiantava, gente, fundar uma vila aqui, outra ali. Por quê? Porque tudo era muito distante e a terra ficava sem proteção. Aí, gente, então, o que fazer para administrar o território colonial? E aí? Bom, em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, resolveu dividir a terra brasileira em faixas. Olha, gente, essas faixas, elas iam do litoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Então, eram faixas, pessoal, muito extensas, tá certo? Lembrando que nessa época, a única coisa conhecida aqui nas nossas terras, né, conhecidas entre aspas, era só o litoral, essa faixa de terra próxima ao mar, certo? O interior ainda não tinha sido explorado, realmente, né? Então, foram 15 lotes de terra doados a 12 pessoas de sua confiança. Veja bem, gente, esses lotes de terra receberam o nome de capitanias hereditárias. Por quê? Porque passavam de pai para filho por herança. E os donos dessas capitanias, que eram pessoas da confiança do rei, eram nobres, que queriam vir aqui para o Brasil, gente, enriquecer, certo? Eles foram chamados de donatários. Olha, gente, os donatários, eles recebiam também o título de capitão donatário, ok? E, vamos lá? Veja aqui, foram 15 faixas de terra doadas a 12 donatários. Aí você pode perguntar, tia, eram 15 capitanias e por que só 12 donatários? Gente, é porque algumas capitanias, elas foram divididas, tá, em 2 porções de terra, como exemplo, Maranhão, olha aqui, ela foi dividida em 2 faixas, tá certo? Em 2 porções de terra. São Vicente, ó, que por sinal ficou sob a administração de Martim Afonso de Souza. E também, gente, outros donatários ficaram com mais de um lote de terra. Eu queria também ressaltar, gente, que cada donatário, ele era senhor absoluto em suas terras. Tá? Ele mandava nas suas terras, mas eles tinham que prestar obediência ao rei, ok? E, pode passar. Qual era a função dos donatários? Administrar, colonizar, proteger e desenvolver a região. Olha, pessoal, aqui também eu quero ressaltar que esses donatários, eles iam para o Brasil por conta própria, viu? Não era bancado pelo rei, não. O rei dava capitania para eles, tá certo? Mas eles tinham que vir colonizar essa capitania, ó, do seu bolso. E com o título, os donatários recebiam do rei os seguintes documentos: a carta de doação e o foral. Gente, a carta de doação era uma espécie de documento que legalizava a posse da terra, certo? E a foral
era um documento em que continha os direitos e deveres dos donatários. Sim, gente, porque eles tinham também obrigações, tá, a prestar com o rei de Portugal. Nós vamos conhecer agora. Direitos, certo? Primeiro, usar o título de capitão-mor, capitão donatário ou simplesmente donatário, era um direito deles. Fundar vilas e feitorias. Gente, feitorias eram espécies de galpões para armazenar o pau-brasil, tá? Cobrar impostos de quem, tia? Das pessoas que eles traziam com eles, porque eles podiam distribuir terras aos colonos. Gente, a capitania era enorme. Uma pessoa só não daria conta dela toda, não. Então, o donatário trazia pessoas, tá certo, com ele, e ele podia cobrar impostos dessas pessoas. E também eles tinham o direito de explorar as riquezas da terra, desde o pau-brasil ao que mais eles encontrassem. E como deveres? Bom, eles tinham que mandar para Portugal 1/5 do pau-brasil e das riquezas encontradas. Olha, gente, tudo que eles encontrassem na sua capitania era mais ou menos assim. Eles dividiam em 5 partes e uma dessas partes já tinha destino certo, que era o rei. Era do rei, tá certo? Colonizar a capitania com seus recursos, já falei para vocês, né, do seu bolso, e explorar e garantir a defesa da capitania dos ataques dos estrangeiros. Gente, principalmente dos corsários franceses. Vamos? E problemas com o sistema de capitanias. Veja bem, gente, as dificuldades para administrar as capitanias eram muitas. Vamos citar algumas delas. A distância de Portugal. Gente, entre o Brasil e Portugal, vocês sabem, tem o Oceano Atlântico. Na época, o meio de transporte mais moderno que tinha eram as caravelas, vocês sabem. Então, imagina como era longa uma viagem dessas. E outra coisa, cara, certo, gente? Era uma viagem cara, tinha que levar alimento, tinha que levar água doce, né? Porque a gente não toma água salgada, água do mar. Então, era muito complicado montar uma viagem dessa. Outra dificuldade, os ataques indígenas e de estrangeiros. Gente, principalmente os corsários franceses, né? Que gostavam de vir fazer incursões aqui no Brasil. Ou seja, inicialmente eles não tinham a intenção de ocupar o nosso território. Eles chegavam, negociavam ali com os índios forneciam pau-brasil para eles e eles, iam embora. A falta de recursos dos donatários, gente, porque o dinheiro estava acabando. Dinheiro que eu digo assim, né, gente, o que eles iam encontrando, o que dava para encontrar, porque, pessoal, entrar e, vamos dizer assim, para o interior dessas faixas era muito complicado. Na época, lembrar, eram os índios que viviam aqui, que habitavam aqui. Então, não tinha casa, gente. Não tinha ruas, era o quê? Era mata, né? Então era tudo muito complicado. E a extensão territorial, que eu já disse várias vezes para vocês, cada capitania era enorme, do litoral até aquela linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Bem, a gente sabe que eram 15 capitanias. Pessoal, das 15 capitanias, somente 2 conseguiram prosperar, certo? Pernambuco e São Vicente. Pernambuco, Duarte Coelho, era o donatário responsável. E São Vicente, o donatário responsável era Martim Afonso de Souza. Agora, gente, por quê? Essas capitanias, elas prosperaram. Gente, graças ao plantio
Da cana-de-açúcar. Gente, a cana-de-açúcar é utilizada para a produção do açúcar e o açúcar é um produto muito apreciado na Europa. A gente vai ver, né, em outras aulas que o açúcar ele foi um produto muito exportado pelo Brasil. E o lucro ia para quem? Para Portugal, gente. Nós éramos colônia de Portugal. Eu queria também completar essa partezinha dizendo, gente, que cada capitania era independente. Tipo, um donatário, ele não podia interferir na forma de um outro administrar sua capitania. Então, todo o sucesso ou problemas das capitanias tinham que ser levados diretamente ao rei, certo? Não existia, pessoal, um representante do rei aqui no Brasil, né? Então, imagina só, cada donatário mandava na sua capitania, né, e tal, e tinha que prestar contas ao rei, mas ó, lá em Portugal. Então a coisa ficava um pouquinho confusa, né? Então, gente, agora eu queria que a gente desse uma pincelada no que foi estudado, tá, de capitanias hereditárias. Bom, nós vimos que ele foi implantado no Brasil em 1534. O rei Dom João III dividiu o Brasil, né, em faixas, e essas faixas iam do litoral até o limite da linha do Tratado de Tordesilhas, que era uma linha imaginária. Foram 15 lotes de terra concedidas a 12 nobres. Gente, esses lotes de terra receberam o nome de capitanias hereditárias porque, estão lembrados? Passavam de pai para filho por herança. E essas pessoas, esses nobres que recebiam as terras, eles foram chamados de donatários. Eles recebiam um título, né, de capitão donatário, capitão mor ou simplesmente donatário. E qual era a função dos donatários? Administrar, colonizar, desenvolver e proteger a sua terra, né? A sua faixa de terra, a sua capitania. Lembrar que cada donatário ele era o senhor absoluto em suas terras. Ele mandava nas suas terras, mas devia obediência, tá certo, ao rei de Portugal. E isso ficava bem claro aqui, nesses documentos, carta de doação e foral. Gente, a carta de doação, vamos lembrar que a tia comentou no início, era uma espécie de quê? De documento que legalizava a posse da terra, tá certo? E a foral era aquele documento que tinha os direitos e deveres dos donatários, né? E quais eram esses direitos dos donatários? Primeiro, era utilizar o título, né, como eu já disse, de capitão mor, capitão donatário, simplesmente donatário. Distribuir terras aos colonos, as pessoas que vinham com eles. Cobrar impostos dessas pessoas. Que mais? Fundar vilas e feitorias, que eram os galpões, né? Feitorias eram os galpões para armazenar o pau-brasil e explorar as riquezas da terra. Era outro direito. E deveres? Tinha também, gente. Olha, 1/5 do pau-brasil ou das riquezas que fossem encontradas, eles deveriam mandar para o rei de Portugal. Outro dever é colonizar a sua capitania do seu bolso, com seus recursos, e também proteger a terra dos estrangeiros, além também, né, gente, de explorar. Eles tinham que tentar também descobrir novas riquezas, viu? E a gente viu motivos do fracasso, que as dificuldades para administrar as capitanias eram várias, né? Primeiro, a distância entre o Brasil e Portugal, porque aqui, gente, não existia um representante do rei. Outro motivo, as invasões dos corsários, tá certo? Principalmente franceses, e os ataques também dos índios, que dificultavam
dificultavam, né, a administração da capitania. Outra coisa, os recursos dos donatários foram acabando. Então esse foi um motivo, né, muito forte. E também, vamos lá, vamos lembrar o último. A tia vai lembrando aqui e vocês vão tentar, porque foram 4 principais. Ó, a tia falou de quê? A distância entre o Brasil e Portugal, os ataques de índios e dos estrangeiros, principalmente os corsários, a falta de recursos dos donatários e, eu já falei várias vezes do outro motivo, a grande extensão de terra das capitanias, né? E por tudo isso, somente 2 capitanias prosperaram, que foi São Vicente e Pernambuco. São Vicente, que era o donatário, era Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, que o donatário era Gonçalo Coelho. Nós vimos também, pessoal, que não havia um representante do rei aqui. Então, gente, Dom João III, diante desse desempenho insatisfatório das capitanias, ele precisava encontrar outra maneira, tá certo? Para quê? Para colonizar as terras, né? Então, ele precisava, primeiro, centralizar o poder e acabar com essa desorganização administrativa. Mas isso nós vamos falar, gente, na próxima aula. E agora é aquele momento, né, gente? Atividade. Vocês vão ler e responder as páginas 132 a 135 do livro de História. Por favor, 5º ano, vamos estudar, vamos fazer as atividades, tá certo? Assim tudo vai dar certo. Um beijão para vocês e até a próxima aula.